Muito bem, peço mais uma vez que se acomodem para darmos início a esse próximo painel, que terá como tema Economia do crime e inteligência das forças de segurança no desmantelamento das facções criminosas. Convidamos o promotor de justiça em Goiás, mestre em ciências criminais e especialista em cybercriminalidade, o professor e pesquisador em direito penal, Dani Salles Silva, que vai ser um dos moderadores do nosso debate. Também convidamos como moderador desse debate o jornalista Pedro Campos, apresentador da Rádio Bandeirantes. Por favor. Convidamos agora para falar sobre insurgência criminal o analista de segurança e defesa Alessandro Visacro. E para falar sobre domínio territorial e nova economia, convidamos ao palco o sociólogo, escritor e roteirista do filme Tropa de Elite 1 e 2, Rodrigo Pimentel. E para terminar a composição deste painel, convidamos o coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Pedro Luiz Souza Lopes, que apresentará a palestra sobre a integração de inteligência das forças de segurança no combate ao crime organizado. Muito bem-vindo. E este painel, senhoras e senhores, seguirá até às 18h30. A palavra está com o senhor promotor. Por favor. Som testando. Doutor Alessandro Visacro, sem delongas, o púlpito é do senhor. Segundo o grande Darcy Ribeiro, o que é pátria para um capitão do exército, para um indígena e para um fazendeiro são coisas completamente diferentes. E ele tem razão, porque pátria, por definição, é um conceito subjetivo, é algo intangível. Tanto é que para a gente criar uma identidade comum, ou para que nós entremos em sintonia quando falamos de pátria, nós recorremos aos símbolos nacionais, ao canto do hino nacional, à bandeira nacional. Porém, o que é Estado? O que é Estado para um capitão do exército, para um líder indígena e para um fazendeiro é rigorosamente a mesma coisa. Porque Estado é um ente jurídico formalmente reconhecido e aceito no sistema internacional. O Estado moderno, ou Estado westfaliano, porque sua origem remonta a meados do século XVII, com o final da Guerra dos 30 anos, entre protestantes e católicos, ele vai ser a antítese do Estado medieval. E o Estado moderno, ele tem 3 elementos constitutivos: povo, território e soberania. Para alguns juristas e doutrinadores, dispõe também de um 4º elemento constitutivo, que é a finalidade. Povo e território constituem os elementos materiais sobre os quais o Estado exerce seu poder de império, seu poder soberano. E para ser efetiva essa soberania, que em termos práticos nada mais é do que o monopólio do uso da força coercitiva dentro de fronteiras legalmente e formalmente reconhecidas, essa soberania ela se reveste de algumas características. Ela é absoluta, perpétua, inalienável, una, indivisível, imprescindível, indivisível e, obviamente, é uma prerrogativa exclusiva do Estado. E essa soberania se reveste de legitimidade na medida em que ela é orientada para a promoção do bem comum. Então, se pátria para um capitão do exército, para um indígena e para o fazendeiro são coisas distintas, Estado não. Estado é isso aqui. Essa é a fotografia do Estado moderno.
Essa é a fotografia do Estado westfaliano, antítese do Estado medieval. Ora, em meados do século XVII, numa Europa agrária, as ameaças à segurança do Estado, elas eram oriundas, sobretudo, de ameaças provenientes de outros estados antagônicos. E elas incidiam sobremaneira no território, porque a riqueza de uma nação numa sociedade agrária está diretamente associada àquilo que a natureza oferece. Como aquele território abrigava um determinado contingente populacional, em menor medida ao povo. Mas essa é a ideia de segurança básica do Estado moderno. Tanto é que, se a gente perguntar para qualquer militar das Forças Armadas, ele pode não saber nada da teoria geral do Estado, mas quando a interpretação que ele dá ao artigo 142 da Constituição é exatamente essa. Isso funcionou muito bem por 300 anos, entre o final da Guerra dos 30 Anos, em 1648, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Só que se a gente observar esse gráfico aqui, principalmente essa linha em tom mais azul, a gente aqui representa os conflitos que obedecem à tradicional forma de beligerância entre estados soberanos. A gente observa que de 1946 a 2023 houve um significativo declínio. Guerra da Coreia, guerra do Irã-Iraque, guerra das Malvinas, o próprio conflito hoje no leste europeu. Agora, se a gente observar essa curva maior num tom esverdeado que se projeta, são conflitos intraestatais, ou seja, conflitos dirigidos, protagonizados por atores armados não estatais, guerras regulares. Então, isso coloca em xeque a perspectiva tradicional de segurança e defesa do Estado westfaliano. Nós poderíamos falar da insurgência jihadista na Ásia Central, no Maghreb, no Sahel, nós poderíamos falar da insurgência nacionalista, mas aquilo que afeta a América Latina é aquilo que Vicente Torrijos, um cientista colombiano, um cientista político colombiano, em 2016 nominou de INTEC, insurgência terrorista criminal, ou aquilo que John Sullivan chama de insurgência criminal. Então, se a gente observar a mesma fotografia do Estado moderno, mas numa perspectiva da ameaça promovida por grupos armados criminais, a gente observa que o grande calcanhar de Aquiles não é o território, aquilo que tradicionalmente constitui o casus belli, ou seja, o jus ad bellum, a razão pela qual as nações travam as guerras justas. A grande vulnerabilidade do Estado moderno hoje é a sua finalidade. Sobretudo, a incapacidade do Estado de não atender às expectativas crescentes, não são nem as demandas básicas, são as expectativas crescentes da parte significativa da sua população. Então, as frustrações psicológicas, sobretudo daquelas legiões de jovens que se sentem obliteradas por sistemas socioeconômicos estagnados, se mostra mais perigosa que no atendimento das demandas básicas. Isso abre espaço para que atores armados não estatais, especificamente no caso da insurgência criminal, grupos armados criminais, passem a exercer influência direta sobre, observem que a relação das setas mudou, sobre povo, sobre contingentes populacionais significativos e, em menor medida, territorializar aquele espaço geográfico segregado onde vivem esses contingentes populacionais. Ora, se eu tenho um ator armado não estatal que passa a exercer influência direta sobre povo e território, que são os elementos materiais do Estado, a um só momento, o que acontece com a soberania? Ela deixa de ser absoluta, perpétua, inalienável, una, indivisível, imprescindível e deixa de ser uma prerrogativa exclusiva do Estado. Ou seja, a soberania simplesmente deixa de existir. E esses atores armados não estatais, como foi falado diversas vezes, não são simplesmente excluídos, marginalizados, que não têm uma outra opção. Isso, na verdade, faz parte de cadeias de ilícitos, das redes de ilícitos transnacionais. E aí a gente poderia fazer menção àquilo que o doutor Abraão fez menção ao fenômeno da convergência e hibridização de redes de ilícitos, que nada mais é do que o surgimento e a expansão de redes de cooperação que abrangem atores estatais e não estatais, partícipes em atividades lícitas e ilícitas e informais, como o coronel Nunes também fez menção. Ok? De forma muito objetiva, o que é insurgência criminal? É o uso da violência organizada para o controle da cadeia de ilícitos, das zonas produtoras aos mercados consumidores, livre da ingerência do Estado. Isso dá origem, esse processo de decomposição do Estado, e aí eu chamo muita atenção, quando a Força de Segurança Pública, uma unidade policial, ela ingressa numa determinada área, hoje no Rio de Janeiro, ela não está lutando para poder fazer repressão à venda de droga ao varejo. Ela está lutando para garantir, assegurar a sobrevivência do próprio Estado.
E aí entra algo que é chamado teoria do controle competitivo. Ela é muito simples. Quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. Quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. Quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. Então, se a mulher, quando apanha do marido, ela recorre à delegacia da mulher, quem impõe o sistema normativo é o Estado. Mas se quando ela apanha da mulher, ela recorre ao dono do morro, a quem quer que seja, existe um ator não estatal que está impondo esse sistema normativo. E aí não interessa se o BOP entra lá, se a CORE entra lá, porque eles entram, são os melhores no que fazem. Entram em qualquer lugar. Só que isso não interessa. Não interessa se entra em uma incursão de 4 horas, 4 dias, 4 semanas, em uma ocupação de 15 meses, como foi o complexo de favela, a ocupação do complexo de favelas da Maré, ou 2 anos, como foi a ocupação do complexo de favelas do Alemão. A gente precisa entender isso. Isso faz com que o tradicional conceito de segurança e defesa do Estado, que se apoia na dicotomia entre segurança nacional e segurança pública, se torne obsoleto. Esse é o modelo que nós nos baseamos. Ele está anacrônico, ultrapassado. Por quê? Porque hoje nós não conseguimos fazer mais a distinção entre aquilo que ameaça aos cidadãos, às instituições e ao próprio Estado. Graças ao fenômeno da convergência e hibridização, as ameaças perpassam todo esse espectro. E aí o doutor Alexandre Abraão também fez menção à questão da insuficiência da norma jurídica. A realidade muda muito mais rápido do que a doutrina, incluindo a doutrina jurídica, a realidade muda num ritmo muito mais célere do que a norma, incluindo a norma jurídica. E hoje a gente observa um gap, um hiato jurídico entre o direito interno, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos conflitos armados, ao qual o doutor Alexandre Abraão fez menção, e o direito internacional dos direitos humanos. Então não tem dúvida que no leste da Ucrânia, lá na bacia do rio Donetsk, o ramo do direito aplicável é o direito internacional dos conflitos armados. Ninguém tem dúvida, quando a polícia é chamada por uma questão de som alto, entra no escopo do direito interno. Mas quando nós pegamos uma operação da CORE, no Jacarezinho, dia 6 de maio de 2021, ela cai nesse buraco negro, nesse ato jurídico, nesse gap jurídico. Esse é um problema que os doutrinadores vão resolver daqui a 20, 30 anos, vai surgir uma corrente de pensamento, etc. Só que, nesse exato momento, as equipes do BOP e da CORE estão realizando seu trabalho. Ok? Dentro desse ambiente juridicamente ambíguo. Bem, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando a gente fala de terrorista, jihadista, insurgente, ou grupos armados organizados numa perspectiva do direito internacional humanitário, e aqui, no nosso caso, a gente está falando de grupos armados criminais, observem que eu não uso a palavra traficante, como o próprio Coronel Nunes chamou a atenção, a gente foca muito na defesa dessa territorialidade, porque é isso que chama a atenção. Então, quando esses grupos armados criminais engajam na defesa daquilo que ele considera seu nicho territorial, seja se protegendo contra as forças de segurança do Estado, seja se protegendo contra outras facções criminosas, eles dão origem àquilo que é chamado CTA, Controle Territorial Armado. Isso ganha repercussão, porque aqui a gente vai ter essa defesa da territorialidade sendo feita por algo que a gente vai mostrar mais para frente, que o coronel Eduardo Fernandes, da Polícia Militar de São Paulo, chama de desenho assimétrico pós-moderno, uma fusão de crime organizado, terrorismo doméstico e guerra irregular, que nada mais é do que qualquer conflito dirigido por um ator armado não estatal. Isso ganha repercussão por quê? Porque a gente o famoso leite derramado, né? São as barricadas em chamas, são os helicópteros sendo alvejados, a intensa fuzilaria, o lançamento de granadas. Isso chama atenção, mas a gente passa muito desapercebido, e é justamente a advertência do doutor Alexandre Abraão, a construção dessa territorialidade. É aqui que a gente precisa intervir. Essa construção da territorialidade, como é que esses grupos armados criminais, esses atores armados não estatais, edificam o que vão constituir verdadeiros enclaves de microssoberania, áreas não governadas no interior do Estado. Bem, eles combinam uma violência que tem 5 características básicas. Ela é armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa. Eles combinam técnicas de coerção e cooptação. Exemplo bem objetivo. Qual era o lema do Pablo Escobar? Plomo ou plata. Não é isso? Também não tem nada de original. Eles agem de forma direta e indireta sobre a população. De forma indireta, são sobre seus líderes naturais, associação de moradores, organizações não governamentais, que acabam sendo capturadas e funcionam como instrumento de interlocução política com a sociedade e com o Estado.
E aí eles vão se apoiar em 4 eixos de esforço. O primeiro deles é a imposição do sistema normativo. Vão impor um sistema de justiça que é 100% informal, é quase sempre extremamente brutal, mas é ágil, eficaz, previsível e crível, tudo aquilo que a nossa justiça não é. Também vão redefinir os padrões socioculturais, vão se apropriar de determinadas manifestações culturais, como, por exemplo, a música, o funk no Rio de Janeiro, o pancadão em São Paulo, a igreja evangélica, como acontece no Complexo de Israel, ok? Terceiro eixo de esforço, vão edificar verdadeiras zonas de silêncio, dentro da qual radicam os informantes, X9 vai morrer, calam as vozes dissidentes e promovem sua narrativa hegemônica. E, por fim, aquilo que o coronel Nunes chamou muita atenção, o doutor Alexandre Abraão também, o controle, exploração de recursos. Tá certo? Pessoal, isso vai levar a uma forma de governança, que alguns falam governança alternativa, governança criminal, mas, na verdade, é a governança híbrida. Eles não querem substituir o Estado, eles coexistem com o Estado. Então, quem mantém a UPA, paga o funcionário de saúde, paga a gasolina para a ambulância, é o Estado. Quem mantém a escola, quem paga o salário do professor é o Estado. Mas, quando o meu tio fica doente, minha tia fica doente, eu vou pedir ambulância para quem? Eu chego na esquina e peço para aquele sujeito que está com um fuzil armado a tiracola. Tá certo? Então, isso vai levar, isso aqui, ó, vai levar à construção de verdadeiros enclaves de microsoberania, verdadeiros protetorados urbanos sem lei. Essa mesma lógica a gente pode aplicar na faixa de Gaza, no sul do Líbano, na calha do Rio Solimões, como acontece nas comunidades do Rio de Janeiro, e estão se reproduzindo em outras capitais brasileiras. Essa é a ilustração do desenho assimétrico pós-moderno, que o coronel Eduardo Fernandes ilustra, é uma fusão de terrorismo doméstico, crime organizado e guerra irregular. Lembrando, guerra irregular é todo e qualquer conflito dirigido por um ator armado não estatal. O controle territorial armado e governança híbrida. Nós estamos acostumados com esse portfólio aqui de ilícitos. Isso é o tradicional. Só que hoje, aquilo que o coronel Nunes chamou a atenção de forma muito objetiva, nós temos a exploração do território. É lógico que o morador prefere não pagar a luz, não pagar a água, reclama de ter que pagar o gás mais caro na comunidade do que no asfalto, mas o fato é que quem controla a luz, controla a água e controla o gás, controla o quê? Controla a sua vida, sua e da sua família. Então, essa exploração territorial, hoje ela é muito mais danosa. Acredito que o Rodrigo Pimentel vai explorar isso com mais propriedade. Lembrando que, quando a gente fala desse portfólio de ilícitos, desculpa essa analogia grosseira, nós estamos falando de crimes ou de uma atividade criminosa que incide sobre o asfalto. Mas, quando a gente fala da exploração territorial, quem mais sofre é o morador. E aquilo que é muito importante que o coronel Nunes chamou, obscurecendo os limites do que é lícito, do que é o ilícito e do que é o informal. Esses números variam de acordo com a fonte. Complexo do Amaré, 140 mil habitantes. Complexo Penha Alemão, 330 mil. Complexo Israel, 134 mil. Contingentes populacionais que são maiores, não do que muitas cidades no Brasil, mas que muitas cidades ao redor do mundo. Uma economia majoritariamente informal que vive de uma dependência da injeção de capital proveniente de atividades ilícitas. Lembrando, quando a gente fala em grupos armados criminais ou facções ou insurgência criminal, não estamos restritos apenas às questões de territorialidade. Embora a lei de antiterrorismo no Brasil de 2016 tenha excluído peremptoriamente o terrorismo criminal, aquilo que na América Latina é mais conhecido como narcoterrorismo, do qual o grande expoente, eu já me fiz menção anteriormente, Pablo Escobar, a nossa legislação exclui isso, mas o que o Estado vai rotular como terrorismo é uma coisa e o que é terrorismo é outra coisa completamente diferente. Todos esses eventos aqui são eventos terroristas, embora não receba o enquadramento na nossa legislação. Bem, nas insurgências do século XX, os movimentos de luta armada mantinham-se subordinados a uma agenda política, uma pauta política muito clara, fosse ela nacionalista, fosse ela marxista, revolucionária marxista, ou uma combinação das duas. A insurgência criminal, ela tem um objetivo político, só que esse objetivo político se subordina ao objetivo econômico. O objetivo econômico é o controle da cadeia de ilícito das zonas produtoras dos mercados consumidores. Qual é o objetivo político que se subordina ao objetivo econômico? É livre da ingerência do Estado.
De acordo com uma estruturação didática concebida por John Sullivan, a insurgência criminal ela não se divide, essa estruturação é mais didática, porque essas etapas acontecem de forma concomitante. A insurgência criminal ela poderia se categorizar, né, em insurgência local, na luta pelo Estado paralelo, na luta contra o Estado, propriamente dito, e, por fim, a implosão do Estado, que leva à renegociação das condições de existência do Estado, uma renegociação do contrato social. E aqui a gente poderia falar muito sobre isso, eu vou me ater à implosão do Estado. O que é o contrato social? Nada mais é do que eu, Estado, me comprometo a promover o bem comum, é o valor social do Estado, a finalidade, elemento constitutivo do Estado moderno. Por outro lado, a sociedade me outorga o monopólio do uso da força. Basicamente, isso é o contrato social. A insurgência criminal, embora ela não tenha por propósito capturar o Estado, ela leva essa renegociação do contrato social. Renegociação das condições de existência do Estado. Vamos ver se a gente bate esses itens aqui. Enfrentamento contínuo do aparato de segurança e proteção do Estado com níveis variáveis de intensidade, acarretando no esgotamento da capacidade de repressão policial e sobrecarga do sistema legal. Acontece? Contestação da legitimidade do Estado, especialmente em regiões que padecem de corrupção endêmica, fragilidade democrática e inépcia governamental em atender às demandas básicas da população local. Acontece? Acontece. Terceiro, domínio sobre áreas não governadas, aquilo que Batros, Stanislavski e Eronin chamou de buracos negros, ou black spots. É aquilo que a gente falou rapidamente, edificação de enclaves de microsoberania. O doutor Alexandre Abraão falou. O que vale ali dentro não é o regramento do Estado brasileiro. Expansão dos empreendimentos ilícitos e controle da microeconomia informal por coerção e cooptação. A gente bate? Bate. Número 5, que é o pior de todos, também foi falado no painel anterior. Corrupção, intimidação, defecção, aliciamento, infiltração em instituições públicas e organizações não governamentais. Então, a gente bate esses 5 itens, tá ok? E aí, para ilustrar, sobretudo, aquele último item, a citação do Fernandinho Beiramar há alguns anos. Nós estamos na política há 40 anos. E até, se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, o que não vai faltar é a alusão à penetração do crime organizado nas instituições de Estado, nas burocracias do Estado. E aquilo, para ilustrar um pouquinho que o Coronel Nunes também falou, metade do faturamento dos traficantes da Rocinha não sai mais da venda de drogas. Ok? Pessoal, e aí a gente vai encontrar um falso apelo de banditismo social no proselitismo dessas organizações criminosas. Infelizmente, isso encontra eco, por quê? Porque a nossa elite intelectual está muito ultrapassada, perpassando todo o espectro político, de direita e de esquerda. Só o fato da gente falar que tem uma direita e uma esquerda já mostra a nossa obsolescência. Nós estamos atolados nos anos 60, nos anos 70 e não conseguimos sair da metade do século XX e entrar no século XXI. E, além disso, a gente encontra uma tradição, uma lamentável tradição latino-americana, que é o populismo e a demagogia como elementos centrais da política regional. E aqui a gente vai rapidamente passar um conceito importante, que é o conceito de Estado criminal. Assim como existe narco-Estado, como Estado terrorista, a gente tem o Estado criminal. É aquele em que há uma simbiose crime-Estado. O poder do Estado a serviço do crime e a força do crime em proveito do Estado. O que define o Estado criminal? Vamos lá. São 8 itens. Corrupção endêmica, penetração de organizações criminosas nas estruturas e nas burocracias do Estado, intensa participação de organizações criminosas nas dinâmicas sociais, sobretudo por meio da oferta de governança criminal, governança alternativa, governança híbrida, coexistência crime-Estado numa acomodação tácita de poderes, incorporação de práticas ilícitas ao arsenal político do Estado, significativa participação das cadeias de ilícitos na economia nacional e decomposição do sistema persecutório e insegurança jurídica. Aí eu pergunto, dos 8 itens, quantos o Brasil tem? O Brasil está se tornando um Estado criminal. Ok? O Brasil está se tornando um Estado criminal. E aí eu cito Peter Drucker, o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Nós vivemos tempos muito turbulentos e estamos obcecados pela lógica do passado. Então, quando a gente pega o conceito de segurança pública, que, como eu falei para os senhores, funcionou muito bem por 300 anos, os 3 séculos compreendidos entre o final da Guerra dos 30 anos e o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos esse modelo de segurança e defesa que se apoia na dicotomia de segurança pública e segurança nacional.
Então, por que o emprego das Forças Armadas não funciona na América Latina, nunca funcionou no Brasil? Porque eu tenho uma caixa grande de segurança nacional, enfio a mão ali dentro, pego um monte de aviãozinho, tanquinho, helicópterozinho e vou jogar onde? Minha estrutura conceitual só permite colocar na outra caixinha que é de segurança pública. Isso não funciona. Esse modelo está anacrônico. Não adianta, não vai funcionar. Pode fazer o que for que não vai funcionar. Então, a gente precisa de uma concepção de segurança que seja multidimensional, que incorpore não só a segurança nacional e segurança pública, a segurança nacional numa perspectiva maior do que simplesmente suas forças armadas, mas também a segurança pública numa perspectiva maior do que seja simplesmente polícia. A gente observa que na maioria dos estados da federação, na maioria das unidades da federação, aquilo que são meras secretarias de polícia recebe o nome de Secretaria de Segurança Pública. Mas além de segurança pública e segurança nacional, que incorpore também uma perspectiva de segurança comum. O melhor exemplo de segurança comum é o TAM, porque a gente não está falando de um problema nacional, a gente está falando de um problema regional. Ok? Mas também uma perspectiva regionalizada de segurança humana, com suas duas dimensões. A liberdade das necessidades, ou seja, focada na dignidade da pessoa humana, segurança alimentar, segurança ambiental, segurança sanitária e segurança econômica, mas também a liberdade dos medos, a garantia da segurança, da proteção física do indivíduo, segurança pessoal, segurança política, segurança comunitária. Segurança multidimensional nada mais é do que a orquestração de todas as capacidades disponíveis no Estado e na sociedade. Ok? Capacidades coercitivas e não coercitivas, disponíveis no Estado e na sociedade, para alcançar efeitos estratégicos decisivos, efeitos estratégicos, pessoal. Porque no nível tático, dia após dia, as nossas forças de segurança pública acumulam vitórias no nível tático. Mas do mesmo jeito que os Estados Unidos passou 20 anos no Vietnã e não perdeu nenhuma batalha, passou 20 anos no Afeganistão e não perdeu nenhuma batalha, mas perdeu a guerra, a gente acumula vitórias diárias no nível tático, mas a gente não consegue virar o jogo, porque a gente opera no nível tático. Ok? Efeito estratégico decisivo, não só na dimensão física, mas na dimensão física, humana e informacional. Ok? Isso exige líderes que sejam especialistas, mas que disponham de visão holística, compreensão sistêmica e capacidade de fazer abordagem integrada. Pessoal, desculpe por falar tão aceleradamente, eu tenho intenção de mostrar ainda alguns vídeos para ilustrar um pouco aquilo que a gente falou. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, uma honra muito grande na pessoa do secretário Derrite, um prazer muito grande estar aqui, além da oportunidade de falar, uma oportunidade de encontrar muitos amigos. E a gente vai falar um pouquinho, vou tentar mostrar alguns vídeos para tentar ilustrar de forma muito rápida aquilo que a gente falou. Lembrando que tudo que eu falei aqui são da minha responsabilidade pessoal, não traduzem posição oficial de nenhuma instituição da República Federativa do Brasil. E aproveito a oportunidade, devidamente autorizado pelos coordenadores do evento. Amanhã a gente vai estar fazendo o lançamento desse livro no Parque Shopping, de 18 às 21. Livro muito interessante, acredito que tem uma aplicação muito significativa no campo da segurança pública. Acho que vale a pena demais a gente refletir sobre o teor que esse livro traz para a gente. Mas agora, também deixo aqui meu endereço no Instagram, Alessandro Visacro. Algumas coisas que nós falamos muito rápido aqui estão mais descritas de forma um pouco mais pormenorizada. Eu gostaria de rapidamente passar alguns vídeos aqui para a gente tentar ilustrar um pouquinho daquilo que nós falamos. Então, na construção da territorialidade, eu falei que é uma violência, eles se valem de uma violência que tem 5 características: armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa. Combinam técnicas de coerção e cooptação. Então, vamos ver algumas técnicas de cooptação, só para ilustrar, só para trazer para os senhores um pouco de ilustração. Às vezes, algumas pessoas se sentem um pouco consternadas com o teor dos vídeos, ele não tem o objetivo de causar, tem justamente o objetivo de ilustrar o que a gente está falando. Por favor, o primeiro vídeo. Isso é distribuição de presente, muito possivelmente roubo de carga, no Dia das Crianças. Ok? Técnica de cooptação. Num vídeo subsequente, que eu não vou apresentar aqui, um dos moradores, um dos criminosos, diz o seguinte: o Estado não oferece, a gente cumpre esse papel. Só que em nenhum momento do contrato social está dizendo que o Estado tem que distribuir presente, brinquedo no Dia das Crianças. Ok? O segundo vídeo, por favor, também vai nesse sentido, na Páscoa, distribuição de chocolate. Observem ali a pistola, a droga, ok? E o chocolate para as crianças.
Eu poderia estar falando aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu poderia estar falando do Hamas na faixa de Gaza. Do mesmo jeito que o Hamas começa a doutrinar a criança de 5 anos para odiar judeu, ok? Não é muito diferente desse processo aqui. Na verdade, é rigorosamente a mesma coisa. Então, esses 2 vídeos tentam ilustrar um pouquinho da técnica de cooptação, tá ok? Agora eu vou mostrar para os senhores, o próximo vídeo, a coerção. Lembra que eu falei que eles impõem o sistema normativo? Dá uma parada aí, por favor. Dá uma parada. Eles impõem o sistema normativo, ok? Impõem o sistema normativo. Para isso, se vale um sistema de justiça que é 100% informal, quase sempre extremamente brutal, mas é rápido, previsível, crível e eficaz. Tudo, doutor Alexandre Abraão, que a nossa justiça não é. E por isso que funciona e encontra adesão. Isso aqui é em Madureira. Parece que o sujeito tinha roubado um carro. Se puder voltar ao vídeo, eu agradeço. Isso não é Oriente Médio, isso não é Ásia Central, isso não é África. Isso é Madureira. Joga ele pra dentro do bagulho, caralho! Ok? Próximo vídeo, por favor. O próximo vídeo... Meu filho, Dá um pause, por eu vou favor. amar você sempre. Dá um pause. Eu falei, violência armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa. Combina técnicas de cooptação e coerção para agir de forma direta e indireta sobre a população local. 4 eixos de esforço. Imposição do sistema normativo. O segundo, a gente vai ver mais para frente, é redefinindo os padrões culturais, interferindo no modelo cultural no nível local. Terceiro, criação de zonas de silêncio. Então, X9 vai morrer, está pichado no muro. Elimina os delatores. Cala as vozes dissidentes e promove sua própria narrativa. Então, observem essa mãe lamentando a morte do filho. Obviamente, não foi o Estado, porque se fosse o Estado, estava queimando pneu na Avenida Brasil. Ok? Ou na Washington Luiz. Observem esse vídeo, por favor. Covardia que fizeram com você. Gente, isso foi a polícia. Ninguém sabe quem foi. Todo mundo na rua, ninguém sabe quem foi. Como é que pode, meu filho, com tantos amigos, não tinha ninguém do lado dele? Alvio nunca sai de casa, Alvio nunca vai pra minha casa sem ninguém. Sempre vai alguém acompanhando ele, não tinha ninguém pra ver. Sempre tem uma pessoa junto com ele, que ele deixa na esquina olhando. Como é que pode, ninguém viu? É a mesma coisa, né? Tudo bem, meu? Você viu a porra? Pode parar, por favor? Por aí afora vai. Eu uso esses vídeos frequentemente nas aulas que eu ministro. Eu não consigo não me indignar com isso. Eu não consigo achar isso normal. Nenhum desses vídeos é de fonte classificada, de fonte sigilosa. Isso aqui são vídeos que eu recebo no WhatsApp. Próximo vídeo, por favor. Isso não é Rio de Janeiro. No chão. Para mostrar que esse processo de territorialização acontece em qualquer lugar. Bota outra. Pelo sotaque, acho que é Bahia. A outra. Sistema normativo, imposição do sistema normativo. Agora de Manaus, 100% informal. 100% informal. Quase sempre extremamente brutal, como a gente vê aqui. Mas é ágil, previsível, crível e eficaz. Eu não sei por que essa menina está sendo sancionada, mas está. Agora, o nível de degradação dessa mulher. Bota a mão no tirilhão. A outra. Ai, não, bota a mão, se tirar tá ligado, né? Vai ser no globo. No chão, pra não ser no coco. Ela vai ser despida e vai ser solta pela rua da comunidade, sendo ainda agredida. Mas levanta, você tá pensando. Nem para levantar, Você Júlio. tá pensando que você vai correr, Vão deve levantar. estar toda estilhaçada. Levante. Caramba, dá uma giradinha. Vai, ligeiro, gira. Tira. Não morro dele não, compadre. Tô ligeiro. Já pegou um pouquinho de lado, mas pegou não. Tira tudinho. Tira. E agora? Vai, corre de calcinha pro campo.
Vai, corre, Gilmar, comparsa. Agora ela sai apanhando pela rua da comunidade. Vai, Gilmar, vai. Corre, corre. Vai correndo. Próximo vídeo, por favor. Próximo vídeo. Próximo vídeo tem a ver com imposição do sistema normativo. Não pode ter isso. Acabou a palhaçada. Alguém consegue imaginar um policial chegando e fazendo isso? O interessante é que os rapazes que estão filmando no celular, um fala assim, ih, agora acabou a palhaçada. Tá vindo o cara de fuzil. E o outro fala assim, para de filmar, para de filmar. Se ouvissem o vídeo novamente, se assistisse o vídeo novamente, prestando atenção no áudio, ia perceber isso. Para de filmar, para de filmar. Se fosse um policial, o que o cara falava para o outro? Filma, filma, filma. Não é isso? Próximo vídeo. Tem a ver com o segundo eixo de esforço. Estabelecimento, redefinição dos padrões culturais e sociais de comportamento. Apropriação de uma manifestação cultural legítima, que é a música, que é o funk. Ok? Nós não percebemos a influência disso, o poder disso. Esses atores, de forma empírica, capturaram essa manifestação cultural. E hoje o baile funk serve não apenas para vender droga, mas, sobretudo, para fazer apologia da atividade criminosa. Olha a quantidade de fuzil. Sem querer advogar, jogar na palma em comunidade, jogar na palma em favela, mas por que a gente não vê uma cena dessa do Hamas? Porque se juntar aquele montolhão de gente ali, vê um míssil Hellfire disparado em um Apache. Ok? Mesmo baile. Por favor, o último vídeo. Mesmo baile da Disney. Ok? Eu não vejo aí a luta de classes, muito pelo contrário, tem gente da Zona Sul, só gente bonita. Ok? Tem gente do exterior para poder frequentar esse baile. Não é isso? Olha a quantidade de arma. Passa um trenzinho aqui, ó, e vão para lá. Ó. A menina que vai para lá, ela quer ficar com quem? Com o cara que está de fuzil. Se não der, ela fica com o cara que está de pistola. Ok? E o cara de fuzil fica com quem? Com quem ele quiser. Tá? Droga, arma, o corte de cabelo, as indumentárias, ali a maconha, o lança-perfume. Eu tentei contar essa fileira de fuzis aqui. Quando deu 40, eu perdi a conta. Certo? Enfim, só para poder ilustrar um pouquinho daquilo que nós falamos. Uma violência armada organizada no estatal endêmica e hiperdifusa, que combina as técnicas de coerção e cooptação para agir de forma direta e indireta sobre a população local, explorando 4 eixos de esforço: a imposição do sistema normativo, a redefinição dos padrões culturais, a criação de zonas de silêncio e o controle e exploração de recursos locais. Dessa forma, termino a apresentação. Coloquei ele no cronômetro, mas o cronômetro travou, perdi a noção do tempo, espero que eu não tenha ultrapassado o tempo, está aqui no 00 ainda. Agradeço muito a atenção. Rápido, devastador e eficaz, viu, Visaco? Parabéns, hein, irmão. Que bom assistir antes. Quanta coisa eu aprendi. Derrite, consegue para levar esse camarada na Comissão de Segurança Pública? Não, de Direitos Humanos, cara, da Câmara dos Deputados, cara. Esse é o Estado, domínio territorial na essência. Puxa vida. Visaco, você falou aqui no híbrido, e eu prestei muita atenção no híbrido. Você sabe que essa facção, Terceiro Comando, ela construiu uma ponte agora, né, ligando, passando por cima do rio Irajá, uma ponte que a prefeitura deixou de fazer nos últimos 20 anos, o prefeito Eduardo Paz não fez. É uma ponte que atende aos bandidos, de fato, mas atende também aos moradores, torna o acesso do morador à Vida Brasil muito mais fácil. Então, eu acho que está deixando de ser híbrido, viu? Eles estão se preocupando em construir pontes, é uma ponte gigante, o Derrite, uma ponte bem grande, bem larga, extensa e muito bem construída e muito mais barata que as pontes do governo. O número que eu busquei é o número da Universidade Federal Fluminense. Infelizmente, Nunes, a gente não pesquisou. Infelizmente, a gente está no meio da guerra, não tem como parar para pesquisar, e eu fui buscar esse número no Instituto Geni UF. O Instituto diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem
nessas áreas dominadas que você expôs para a gente aí. Infelizmente, eu repito, deveria ser nosso esse número, a nossa inteligência não buscou. Mas eu fui tentar buscar a história do domínio territorial no Rio de Janeiro. O Derrite, o Nunes apresentou para a gente há 2 semanas a questão da Operação Ordo. Algumas das favelas do Terceiro Comando e do Comando Vermelho, a cocaína e a maconha representava menos de 15%, uma favela específica representava 11%. O Comando Vermelho ganhava mais dinheiro fabricando pão francês do que vendendo maconha e cocaína. Então, quando eu vejo um legislador ainda muito preocupado com a maconha e cocaína, eu faço assim, ok, mas, por gentileza, vamos ter uma preocupação aqui com um botijão de gás a R$155, esse é o preço. Vamos ter uma preocupação com um sinal de internet que custa R$109 por morador, esse é o preço. Então, numa comunidade com 10 mil habitações, são 36 milhões de reais por ano. E, Derrite, infelizmente, o Brasil, sempre o Brasil, Visacro, é o país com a maior fragmentação na distribuição da internet. Nós temos 20 mil empresas. Os Estados Unidos, o México e o Canadá, somados, têm 1.500. O Brasil tem 20 mil. Não sei quem deu essa ideia brilhante para a Anatel. A Anatel deveria ser parceira hoje, com certeza já está sendo parceira, mas a fragmentação é tudo o que a facção deseja. E o Rio de Janeiro, infelizmente, é exportador. O Rio de Janeiro exportou o fuzil, exportou o sequestro, exportou o rouba-banco na década de 60, o Rio de Janeiro exportou um modelo de milícia, o Rio de Janeiro exportou a barricada para as favelas de Salvador. Tudo acontece primeiro do Rio de Janeiro. Eu sei, Derrite, que a barricada nunca vai chegar aqui, viu? Há 1 ano e meio a gente conversou lá no Flow, e talvez se a Polícia Militar de São Paulo fosse 5 ou 6 meses mais lenta na operação no litoral, talvez hoje tivéssemos barricadas no litoral. E talvez hoje a Polícia Militar de São Paulo não conseguisse entrar com tanta facilidade. Então, esse fenômeno, infelizmente, é exportado. E eu gostaria de falar justamente da exportação para a Bahia. Eu busquei os números ontem. Esses números eu busquei ontem, são fontes abertas. Quando Jacques Wagner assumiu a Bahia, o estado da Bahia, em 2007, a Bahia tinha 3.331 homicídios por ano. É um dado do Atlas, do mapa da violência. 8 anos de Jacques Wagner, depois veio Rui Costa. Em 14 anos, a Bahia chega a 6.771 homicídios. Em 14 anos, um aumento de 103% do número de homicídios. Dobrou a violência da Bahia. Alguém pode dizer assim, mas, Pimentel, isso aconteceu no Brasil como um todo? Não. No Brasil como um todo, tivemos queda no número de homicídios. Pimentel, isso é em função da desigualdade social? Não. Na Bahia, na gestão do Jacques Wagner, nós tivemos a redução da desigualdade social. Tivemos 1.200.000 baianos saindo da linha da miséria. Isso é algo positivo do governo Jacques Wagner. Tivemos a redução do desemprego. 600.000 empregos de carteira assinada na Bahia, na gestão de Jacques Wagner. Com tudo isso, a violência dobrou. Dobrou o número de homicídios. Então, de uma vez por todas, não temos conexão simples e fácil de observar entre desigualdade social e domínio territorial e violência urbana e homicídio no Brasil. Lamento, a gente não pesquisa. Então, a gente tem que buscar pesquisas do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, e a ausência de pesquisas é tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, que lá no Rio a gente sabe dizer exatamente qual é o PIB da cultura do Estado. 5% do PIB do Estado é cultura, em função do Carnaval, em função do Projac, em função das produções de novela, de filmes, teatros. A gente sabe exatamente que é 5%. E eu não sei responder, nem o Nunes, nem o Vitor, e não é culpa nossa, nem o juiz Abraão, a gente não sabe responder quanto do PIB do Rio de Janeiro está na mão do Comando Vermelho, Terceiro Comando,
ADA. O que eu sei hoje é que a cada dia o domínio territorial ele vai expandindo. Ontem, ô Nunes, eu tive que ligar para o Marcos Vinícius, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi titular da CORE. E eu perguntei para ele, Marcos Vinícius, qual foi a sua primeira operação para repressão de venda de botijão de gás? Ele falou, Pimentel, foi em 2004, na Rocinha. Ou seja, a Rocinha, há 21 anos, descobriu que vender botijão de gás era interessante, era muito rentável. Eu perguntei para o Marcos Vinícius qual foi a sua primeira operação, ele foi titular da delegacia da DDSD, eu perguntei para ele qual foi a tua primeira operação de combate à venda de sinal ilegal de internet. Ele disse que foi em 2006. Mas, Abraão, eu fui P2 do 2º Batalhão em Botafogo. No Santa Marta, em 1998, a Polícia Militar estourou uma central clandestina de net. Ou seja, o Comando Vermelho vende sinal de TV a cabo desde 1998. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente sabe que boa parte das empresas de internet que trabalham nas comunidades ou nas periferias pertencem às facções, às esposas, a laranjas. Então, hoje, é impossível para o braço policial, ou então para o braço da lei, porque a extorsão é o crime invisível, é impossível a gente realizar qualquer tipo de repressão, de recuperação territorial, sem ajuda da Anatel, sem ajuda da ANP, sem ajuda da NTT, porque, pasmem, Comando Vermelho possui uma linha de ônibus que leva pessoas de uma comunidade do Rio de Janeiro para o Nordeste. Comando Vermelho já tem uma linha de ônibus interestadual. Então, a gente não sabe ainda o tamanho da economia. Eu sou obcecado pela história do combate à malária no Rio de Janeiro, no final do século XIX, início do século XX. Nós tínhamos malária, febre amarela e dengue. E tínhamos uma cidade suja, um porto sujo. Aliás, Derrite, foi o que tornou São Paulo exportador de café, viu? O café saiu do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, e veio para Santos, porque o nosso porto não tinha mais condições de saúde de funcionar. Então, a malária, a febre amarela, a dengue inviabilizaram o Rio de Janeiro no final do século XIX e transformaram Santos numa potência maior do que já era. Hoje em dia, nós temos a nossa malária, nossa dengue e nossa febre amarela, que é o domínio territorial. Mas lá atrás, Visácaro, a primeira providência para enfrentar essas doenças foi massa crítica, a Escola de Saúde Pública de Manguinhos, em 1900. Então, antes de qualquer coisa, antes da vacinação, antes de limpar a rua, antes de colocar os casebres abaixo, na Zona Sul e no centro da cidade, antes de qualquer coisa, vamos entender o que está acontecendo. A gente não tem dimensão hoje, e eu faço parte, eu sou culpado disso, né? Porque eu acabei de descobrir, comandante, que quando eu estava no 2º Batalhão, eu não produzi nenhum relatório de inteligência informando ao escalão superior que o Comando Vermelho vendia sinal da NET. Eu não produzi nenhum relatório de inteligência informando que o Comando Vermelho vendia botijão de gás. Isso não aparecia em nenhum inquérito policial, absolutamente nenhum. O primeiro inquérito, doutor Abraão, o primeiro inquérito é do Cláudio Ferraz, da Draco. Lembra dele, bem? Ele apurou o homicídio de um morador de uma comunidade da Zona Oeste que comprou um botijão de gás no asfalto, ao invés de comprar esse botijão de gás na favela. Ele foi assassinado porque ele não quis pagar R$50 mais caro. Então, diante disso, como a gente não tem inteligência, como a gente não tem a denúncia do morador, como a gente não tem sequer um inquérito policial, a gente não sabe para onde está caminhando. Eu tenho tentado, através de filmes, através de cultura, o Tropa de Elite é isso. O Tropa de Elite, as pessoas assistem e falam assim, puxa, aliás, quem assistiu o Tropa de Elite Pirata, levanta a mão, por gentileza. Okay? Só o senhor, né? R$5 depois, viu? Depois eu dar aí. Só o senhor levantou a mão, então... Mas olha só, a ideia do Tropa de Elite
antes de tudo, era gerar reflexão, debate e mudança. Tropa de Elite 1, falamos da favela, do BOPE, da politização na segurança pública do Rio de Janeiro. Antes de assumir a atual gestão, o Nunes sabe disso, quem indicava o nosso delegado-geral de polícia, quem indicava o nosso comandante da Polícia Militar, normalmente era uma facção da Assembleia Legislativa. O governador do Estado não tinha poder, apesar de ser eleito com voto direto, de indicar o seu delegado-geral e o seu comandante-geral. É fato, Nunes? É mentira isso? É inventado? Aliás, a Assembleia Legislativa também indicava os comandantes de batalhões e muitos dos delegados de delegacias especializadas. E, sabidamente, a gente sabe que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nos últimos 25 anos, teve pelo menos 15 deputados presos. Então, a Assembleia Legislativa não é o local ideal para sair uma indicação de um comandante-geral, tampouco de um delegado-chefe de polícia. Isso é fato. Parece que a Comissão de Segurança Pública apresentou uma ideia aqui, Derrite, de uma lista tríplice para indicar comandantes da Polícia Militar em todo o Brasil, como se fosse uma indicação para o Ministério Público, né? Isso, em São Paulo, pode ser desnecessário, porque nenhum comandante-geral é envolvido com nada de errado. Mas, quem sabe, no Rio de Janeiro, pode ser algo muito importante para o futuro próximo, né? A gente não sabe quem vai ser escolhido. Isso é uma grande preocupação. Quem vai ser escolhido e por qual força política da Assembleia Legislativa que vai sugerir esse nome. Então, é uma possibilidade de pensamento. A terceira questão é uma lei federal sobre a questão das barricadas. Não temos aí um tipo penal específico para a barricada. A barricada, hoje, segundo a própria Universidade Federal Fluminense, são 5.000 barricadas no Rio de Janeiro, mais ou menos isso. Muita gente pode achar que a barricada, na verdade, é um obstáculo para o blindado caveirão. Na verdade, não é, porque muitas comunidades onde o caveirão nunca foi, possuem a barricada. A barricada é o símbolo, Visacro, do território. A partir daqui, tudo nos pertence. Tudo nos pertence. Eu falo para os colegas que eu frequento eventos em universidades públicas. Eu me formei na UERJ, em Sociologia, então, eventualmente, eu sou convidado para um debate. É um ambiente hostil, mas eu vou, com certeza, lá me faço presente. E há algumas semanas eu participei de um evento onde jovens moradores de comunidade diziam para mim, Pimentel, sobre a DPF 635. Nós somos a favor da DPF 635 porque a operação policial é algo muito humilhante. Uma aeronave policial sobrevoando a sua casa, bala perdida, tiroteio, confusão, pânico, medo. E quando o morador terminou de falar isso, ele disse, mas tem algo pior do que a operação policial. Algo muito pior. É a barricada. Se a operação policial é humilhante, a barricada é 10 vezes pior. E eu sou muito atento às falas do ministro Lewandowski, eu sou muito atento mesmo. Eu nunca vi o ministro preocupado com esse fenômeno que, infelizmente, vai assombrar o Brasil nos próximos anos. A barricada vai estar presente em todos os estados do Brasil onde você não tenha um governador, um secretário de segurança com pulso forte. Então, aqui nunca vai chegar, viu, Derrite? Mas eu temo que no Nordeste brasileiro a barricada se torne algo do cotidiano. Já temos barricadas na Valéria, em Salvador, apesar de todo o esforço do coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, que, aliás, foi exonerado ontem, né? Só para reflexão, pela primeira vez, Derrite, em 14 anos, a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil conseguiram reduzir os homicídios em número substancial. Foi uma queda de 8,5%, pela primeira vez. E a reação do governo da Bahia foi exonerar o comandante-geral da polícia ontem, justamente na semana em que o secretário Werner anunciava os melhores números no que se refere à redução de homicídio. Impressionante, impressionante. No momento em que cidades da Bahia, Jequié, Terra Nova, na capital, um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida,
foram invadidos pelo Comando Vermelho e o Comando Vermelho começa a cobrar taxas de aluguel. Uma informação para a nossa reflexão, Visacro. Se nós considerarmos verdadeiro o número da Prefeitura do Rio de Janeiro, apresentado pelo delegado Breno Carnevale, uma pessoa que eu confio, que é o secretário de Ordem Pública, se nós considerarmos verdadeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou abaixo milhares de casas do Comando Vermelho e do Terceiro Comando. O prejuízo foi de 700 milhões de reais. O número é esse, viu? Se isso for verdade, derrubando casa de traficante, nós demos o maior prejuízo financeiro no follow the money que uma facção já teve no Brasil. Sem trocar tiro, sem apreensão de maconha, sem apreensão de cocaína, derrubando a casa que os traficantes construíram, porque os traficantes perceberam que existe uma crise habitacional na cidade, que não foi suprida pelo Minha Casa Minha Vida. Então, os traficantes oferecem uma casa de um custo mais baixo e, infelizmente, de uma qualidade melhor, que foram as casas que foram colocadas abaixo lá no Complexo da Maré, que, aliás, alguns vereadores queriam que as casas ficassem em pé. Se a casa fica em pé, os traficantes vão continuar recolhendo dinheiro. Então, no follow the money, a casa tinha que ir abaixo. Senão, o Comando Vermelho ia apurar só naquelas casas, 2 milhões de reais por mês, só naquelas casas. Então, olha como é complexo. E, Visacro, para finalizar, eu vi uma mãe falando assim, ninguém sabe quem foi. Outro perigo do domínio territorial. A taxa de elucidação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para homicídios, ela está crescendo a cada ano. Ela está em torno de 27,9%. Eu não sei qual é a taxa de elucidação de São Paulo, Derrite, mas está crescendo também, né? 38%? Porra, Nunes, está bem melhor que a gente, hein? Está bem melhor que a gente, São Paulo, pô. Pelo amor de Deus. Hein? Os caras estão com 38%, nós estamos com 27%. Pô. Mas, Derrite, esse número, 27%, é um número falso, porque na área dominada pelo Comando Vermelho, a elucidação é 0. Quando você vai para Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, Itaipava, a elucidação chega a 90%. Então, se a esquerda muitas das vezes reclama que nossa taxa de elucidação de homicídio é baixíssima, a única possibilidade de aumentar a taxa de elucidação é recuperando o território. Não existe possibilidade. Abraão, o senhor falou aqui do follow the money e eu preciso fazer uma observação. No varejão, é aquele que afronta mais a nossa sociedade, que são essas lideranças do Terceiro Comando, Comando Vermelho. Eu lembro muito de uma ação da Polícia Civil chamando o imperador Adriano para depor. Ele comprou 2 motos de alta cilindrada para 2 traficantes do Complexo do Alemão. Ele queria fazer uma média, dar de presente, não sei bem, e ele foi depor na delegacia, depois ele deu uma entrevista. Ele conta o seguinte, ele conta que os bandidos não tinham cartão de crédito e conta em banco. E eles pediram para comprar a moto. Então, eu não vejo nesse ambiente tático do varejão, eu não vejo o dinheiro sendo lavado. Eu sempre lembro da minha carreira no BOPE, que o único traficante que nós pegamos na Barra da Tijuca foi o Robertinho de Lucas. Único. E era num apartamento de 2 quartos. Tirando o Robertinho de Lucas, que teve sua trajetória interrompida, foi assassinado na cadeia, nenhum outro bandido, em nenhum momento, a gente percebeu ascendendo socialmente, no que sinalizasse uma lavagem de dinheiro, que eu sei que acontece no PCC. Eu tenho absoluta certeza que existem bandidos do PCC aqui, absolutamente bilionários. Mas quando eu vejo um legislador no Rio de Janeiro, especificamente, falando da importância da lavagem de dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro não sai daquele ambiente, que ele é reinvestido em obras, o bandido compra cordão, fica naquele ambiente ali no baile da Disney, né? E vem a terceira questão não falada, que é um problemão para a gente. O Rio de Janeiro chegou a ter 800 carros roubados em 4 dias. Foi o nosso pior número da história, 206 carros roubados no sábado. Foi uma ação de terror do Comando Vermelho, o senhor bem sabe disso. O Comando Vermelho se aproveitou de um dia de blocos de carnaval,
44 blocos de carnaval na cidade, antes do carnaval, uma semana antes. E o Comando Vermelho fez uma ação de terror para se vingar das prisões que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha realizado ao longo do mês. Essas ações de terror resultaram em 204 carros roubados. As bocas de fumo do Rio de Janeiro hoje, Complexo do Alemão, Maré, possuem o gerente do carro roubado. Esse gerente recebe o motorista do aplicativo e negocia a devolução do carro, mediante um dinheiro que pode ser 5 mil, 7 mil, 8 mil reais. Essa prática, infelizmente, ela foi adotada por cooperativas de seguro e, infelizmente, foi adotada também por algumas seguradoras. Então, hoje, no Rio de Janeiro, nós temos empresas idôneas que pagam o resgate dos seus carros. E isso é muito grave. São pessoas com CNPJ, aí, empresas com ação na Bolsa. Eles dizem o seguinte: eu não pago nada, quem paga é uma terceirizada que eu contrato. Mas a grande verdade é que o Comando Vermelho hoje se especializou em devolver seu carro e sua moto. Só nesse baile da Disney, esse baile aí, eles devolvem 10 carros por baile. Eles roubam o carro de manhã e devolvem o carro na manhã seguinte. É um baile do terceiro comando, viu? É um baile frequentado por muitos jogadores de futebol e muitos atores e atrizes, tá? Isso, e muito também esse pessoal de internet, né? Esse pessoal de influencers, né? Então, para finalizar aqui, a minha preocupação é sugerir aos senhores aqui que estão no Legislativo que pensem em leis que possam derrubar o território dessas facções. E uma finalização também, eu fiz um filme, ninguém assistiu, o senhor pode assistir, viu, cara? Está na Netflix, é R$ 21,90, viu? Só para saber aí. Chamado Intervenção. É um filme sobre o fracasso de uma UPP no Rio de Janeiro, da Unidade de Polícia Pacificadora. Esse filme fala sobre uma UPP funcionando num ambiente onde não tinha tráfico de maconha ou cocaína, só tinha venda de cigarro paraguaio. Só venda de cigarro. Nós temos hoje no Rio de Janeiro dezenas de favelas de facção que não vendem mais maconha e cocaína, só vendem cigarro paraguaio. Nada mais além disso. Além, logicamente, do roubo de carga. Enquanto eu não tiver uma legislação para prender o traficante de cigarro, eu não tenho solução para isso. Não tem solução. Ah, mas a gente pode reduzir os impostos do cigarro brasileiro. Já tentamos, não conseguimos. Mas se hoje a gente não pensar numa solução para prender o bandido que vende o cigarro paraguaio, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e as milícias, Bisaco, vão continuar sobrevivendo. Então, senhores legisladores, se puderem colocar isso em pauta, eu sei que vai ter uma choradeira danada, vai aumentar o número de presos do Brasil, ou isso, ou a gente não tem o que fazer. Então, por esse motivo, Bisaco, se você puder apresentar essas tuas imagens aí, essa tua apresentação, uma vez em Brasília, no Congresso Nacional, para sensibilizar quem está fazendo lei, vai ser uma boa saída. Eu agradeço aqui a oportunidade. Derrite, muito obrigado mesmo, viu, cara? Muito obrigado. Eu sou um admirador do caminho que São Paulo está seguindo, viu? E tenho certeza que barricada no teu estado não vai acontecer nunca, viu, cara? A gente conversando com os teus comandantes, com os oficiais, com os praças da Polícia Militar, vendo o que o doutor fez aí na Cracolândia, eu sei que São Paulo não vai ser o estado da barricada, mas o Brasil precisa de legislação para isso. Senão São Paulo escapa disso, mas o Brasil afunda. Então, obrigado a todos aí, viu, gente? Uma boa tarde. Sim, senhor. Boa tarde a todos. Está aí o suporte. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar os organizadores. O evento é riquíssimo, a responsabilidade de falar nele também é gigantesca.
agradecer a confiança do secretário Derrite no nosso trabalho. É um trabalho árduo, um trabalho muito no limite, que impõe uma série de riscos a todos nós, mas a coragem e obstinação da atual gestão estão fazendo com que essa coragem e obstinação ela acabe contaminando a todos. Então, é a primeira vez que eu vejo em 32 anos de polícia, o soldado ao coronel vibrando com o resultado, querendo mais, buscando soluções. Então, uma situação que eu não imaginava viver no serviço ativo da Polícia Militar. Enquanto eu estiver fazendo isso como chefe da inteligência, eu não aposento. Então, enquanto me mantiverem como chefe da inteligência, o secretário senhor saiba que eu não vou embora só na expulsória. Queria também cumprimentar meu amigo Arthur, delegado-geral, parceiro de todos os dias, 24/7, efetivamente, eu te encho o saco todo dia, porque as nossas ocorrências precisam de um capricho final nas delegacias de polícia, eu vou falar sobre isso, nos ajudem muito, muito. Cumprimentar doutor Saeg, só para o senhor saber, e é importante que o senhor tenha feedback, nós, do lado de cá, já estamos vendo uma mudança de panorama no DEIC absurda depois da sua chegada. Então, parabéns, uma concorrência muito produtiva para a população de São Paulo. Eu acompanho os seus números e estamos trabalhando para não deixar nunca, né, o senhor sozinho na vanguarda. Parabéns. Deputado Telhada, fazendo um trabalho brilhante. É também importante que o senhor saiba que o secretário Derrite tem elogiado o seu trabalho quase que diariamente. É um deputado efetivamente comprometido e que tem coragem para falar daquilo que efetivamente a gente não tem condição de falar, mas eu tenho visto e acompanho a sua trajetória. Não é surpresa, conheço seu pai, sou um fã do seu pai há muitos anos. Não posso dizer que entrei na polícia por ele, mas aprendi muito com ele. E cumprimentar ali o vereador Theo, né, que está ali quietinho, que ninguém sabe que ele está lá, também é um ex-contemporâneo do 1º Batalhão de Choque da Rota, hoje vereador. Peguei pela mão, ajudei bastante em vários lugares, agora ver você na condição que você se encontra hoje, para mim é uma felicidade muito grande, parabéns. O que eu vou tentar fazer depois dessa aula que nós tivemos sobre territorialidade, guerra insurgente, eu vou tentar dar uma amenizada, né, um pouco na conversa e falar um pouco sobre o que a inteligência tem, qual o papel da inteligência no âmbito das polícias uniformizadas tem de preocupação e responsabilidade, e por que é que ela ou o crime organizado também dentro do contexto do policiamento de preservação da ordem pública, também é uma preocupação central. Vou tentar ser bastante objetivo e direto, porque esse assunto também tomaria muito tempo, porque ele por natureza, complexo. Então, o que eu vou procurar falar, não sei nem se vou passar desse slide. Primeiro ponto, a preocupação da Polícia Militar com o crime organizado ela é muito antiga. Eu atuo em inteligência na Polícia de São Paulo desde 1996. Já tive altos e baixos, a gente consegue, às vezes, seguir ou não seguir, as políticas públicas elas colocam o tema, às vezes, no lugar em que ele não efetivamente merece estar, mas o fato é que o crime organizado ele é uma preocupação histórica da Polícia Militar há 3 décadas por 2 motivos simples, cartesianos, eu diria. Primeiro ponto, a literatura aí, uma fala do Visacro muito importante e esclarecedora. A pesquisa acadêmica sobre segurança pública ela está atrasada pelo menos 30 anos no Brasil. E a gente percebe isso quando tem contato com literatura de fora. A gente tem que estudar. Quem se preocupa com segurança pública, infelizmente, não vai encontrar suporte em pesquisa nacional, tem que sair do país para pesquisar. A nossa pesquisa está atrasada no mínimo 30 anos. E por que eu digo isso? Porque eu me sinto meio ridículo tendo que, num ambiente acadêmico, ter que explicar por que crime organizado é uma preocupação da Polícia de Preservação da Ordem Pública. Existem conexões empíricas inquestionáveis entre a atividade do crime organizado e a criminalidade ordinária, que é aquela que afeta a percepção de segurança do cidadão ordinário e é aquela que é usada em contextos não beligerantes para aferir o nível de eficiência das organizações policiais. Então, eu faço hoje, porque eu tenho, graças ao secretário da Segurança, eu tenho toda a base de dados disponível para testar todas as possibilidades, e eu posso dizer com toda a tranquilidade, sem nenhum medo de errar, que qualquer tipo de interlocução ou de mudança
na interação entre controle, sistemas de controle, crime organizado, a criminalidade ordinária responde imediatamente. O Estado de São Paulo ele é uma biblioteca de polícia muito rica, porque ele tem cenários abissalmente diferentes. Eu tenho, por exemplo, uma criminalidade de pronto-socorro, que faz clínica geral no interior, eu quero dizer, não tem especialização. Então, o fenômeno da migração, do deslocamento num criminoso entre modalidades é muito normal no interior do Estado, coisa que não acontece na região metropolitana. O criminoso na região metropolitana, ele adquire o perfil de especialização que a literatura ela menciona há muito tempo. Então, no momento em que as ações da polícia ela afetam, e aí eu vou falar da política de segurança atual, né? No momento em que as ações da polícia conseguem identificar aquele criminoso reincidente, que é o tal do repeat offenders, naquela modalidade que interessa, os resultados estatísticos aparecem imediatamente. É tão impressionante o padrão de correlação que eu fico, às vezes, preocupado de ter que explicar isso. Eu costumo dizer que eu não tenho muita opinião sobre política pública em segurança, eu sou cartesiano, o que o Excel mostrar, o que o teste estatístico mostrar, o que a evidência científica mostrar, é o que eu vou fazer. Eu não tenho muita opinião, não tenho muito tempo para transversar entre ideologia e posições políticas, eu tenho que resolver problema. O Pimentel falou, perdoe chamar Capitão Pimentel, conheço você por esse nome, a gente tem essa mania de não desvincular posto a nome, eu não vou conseguir deixar de chamar de capitão, não porque você seja um capitão na essência, porque você é uma referência para a gente em termos de segurança, mas porque é o que eu aprendi a escutar a seu respeito. O crime organizado, e aí uma outra questão muito relevante para todos nós, ele é uma questão de segurança orgânica, e é uma questão, por essência, uma preocupação por essência das atividades de inteligência, dos segmentos de inteligência de qualquer organização policial. O que eu quero dizer com isso? O crime ele é organizado, e antigamente, eu costumo contar essa história em tom jocoso, porque foi engraçado, né? O governo de São Paulo se recusou a reconhecer que existia crime organizado até o ano 2000. Não tinha. Gente na rua tomando tiro, morrendo todos os dias, e o governo de São Paulo afirmava categoricamente que São Paulo era, e aí, falando de São Paulo, a gente peca em São Paulo por excesso de confiança, às vezes, esse é um problema, então já havia sintomaticamente comportamentos associados à existência de facção no nosso cotidiano, e o governo recusando a existência de crime organizado para manter um certo protagonismo do Estado em segurança pública, e quando, na verdade, são questiúnculas teóricas que não fazem para nós diferença no dia a dia, né? Então, vou mencionar uma delas por conta da questão da segurança orgânica. Crime organizado, ele se preocupar em mitigar a ação de controle do Estado de Direito. Essa talvez seja uma condicionante do conceito que todos nós concordamos. E existem duas formas disso acontecer. Como que o crime organizado mitiga a ação de controle do Estado democrático? Ou na bala, ou no dinheiro, na moeda. Em São Paulo, infelizmente, a opção continua sendo na bala, continua sendo a bala. A nossa preocupação com o crime organizado desde 1993, quando nós tivemos o reporte oficial da Carta de Declaração, Carta de Direitos do Primeiro Comando da Capital, a segurança do operador do sistema de segurança começou a ser uma questão de fundo estratégico. Eu falo brincando com os meus chefes de agência de inteligência que a gente tem que se preocupar com o monitoramento de liderança de crime organizado até o momento em que o policial é vítima. O policial é vítima, eu paro tudo o que eu faço. Paro tudo, todos param. A gente montou um esquema de contra-resposta por mobilização de agência de inteligência, que no momento em que acontece o reporte de um crime grave contra um policial, familiar de policial, todo o sistema de inteligência só trabalha nisso, não faz mais nada. Porque se eu não fizer isso, se eu não subtrair do nível operacional a responsabilidade pela resposta, eu condeno a resposta, eu desqualifico a resposta e posso abominar toda a política de segurança. A gente não via isso. Eu não vou falar de todas, mas eu vou falar da atual política, porque a preocupação com o crime organizado sempre existiu, mas de forma obtusa.
Então, vou falar das últimas 2 manifestações bem-sucedidas do governo paulista em relação a crime organizado. A primeira delas, ela é muito semelhante à atual, ela conta com uma preocupação com interoperabilidade, uma preocupação em mobilização de agências, mas ela não contou com o suporte do mais alto nível da gestão governamental. Não era um problema de governo, era um problema de secretariado. Isso é uma questão em segurança pública muito interessante, porque eu, infelizmente ou felizmente, eu trabalhei como assessor pessoal de autoridade legislativa, e se existe um setor, né, do serviço público que conta com pesquisa empírica e de ciência social muito evoluída, é a arena eleitoral. Então, existem pesquisas das mais variadas, e me chama a atenção, no momento em que eu trabalhava como assessor do presidente da Assembleia Legislativa, que os indicadores das pesquisas de opinião, elas deixavam muito claro que, para o cidadão comum, segurança pública não era um problema do governo, era um problema da polícia, porque o governo fez questão, durante os meus 30 anos de serviço ativo, em me fazer acreditar que ele não tinha nada a ver com o problema, que o problema era meu. Se desse certo, ok, se desse errado, eu era responsabilizado. Então, essa condição de esquiva do mais alto nível da gestão estadual deixou de acontecer na atual gestão. Então, qual a diferença e qual a explicação do sucesso da atual gestão em combate ou em mitigação da ação do crime organizado? É política governamental. O governador declarou na campanha, está na internet, não tem como recusar. Não tem como recusar. Ele e não é só o discurso, ele está conosco na maioria das situações complexas, não foram poucas. A grande diferença é que, em havendo o comprometimento do nível governamental com a política de controle do crime organizado, o policial não fica só. Então, aí as outras políticas de valorização que vêm a reboque, elas só reforçam aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia. Só para os senhores terem uma ideia, o Centro de Inteligência ele mede uma série de variáveis, de notícias, de reportes, e uma das formas de ler o fenômeno da letalidade policial é a dicotomia que nós fazemos do episódio entre a condição de serviço e de folga. Isso, obviamente, é necessário por questões aí de fundo até etiológico, a etiologia é completamente diferente, o processo causal também é. Existe a possibilidade do confronto do policial de folga não ser uma questão de interesse público, isso é um problema, por exemplo, de segurança privada. Então, fazer essa desagregação é obrigatória para fim analítico. Mas o que aconteceu na atual gestão de 22, de 23 em diante? Até 2022... 85% dos episódios de troca de tiro em horário de folga, envolvendo policial militar, eles aconteciam em decorrência de legítima defesa própria. A partir de 23, a realidade se inverteu, e eu não estou brincando. Hoje, 85% a 90% do confronto na hora de folga, o policial age em legítima defesa de terceiro e, não é porque está trabalhando no mercado, não é porque está trabalhando na escolta de alguma autoridade, é porque ele viu um crime acontecendo, ele atua. Isso é emblemático. Não dá para... Eu me emociono porque é realmente um momento muito diferente, esse que nós vemos aqui. Vamos passar. Interoperabilidade, senhores. É falacioso, todo mundo fala muito disso, interoperabilidade no papel, mas quando vai para a prática, todo mundo mantém o seu nicho, não compartilha, o compartilhamento de informação é fragmentado, sempre ele sempre acaba se submetendo a interesses corporativos menores, mas o que a gente tem visto hoje em São Paulo é efetivamente muito significativo. Por exemplo, eu vou fazer um contraponto aqui, antes, ou logo na sequência, mas para contextualizar. A inteligência da Polícia Militar, obviamente, ela é sempre confundida com um tipo ou uma tentativa de invasão de competência, sempre foi.
E eu falo a todos aqui com muita tranquilidade que eu sou contra isso, porque eu estou passando isso agora em relação à Guarda Municipal e não quero fazer isso em relação a nenhuma outra instituição. Vou explicar por quê. Então, quando a gente começou a ampliar um método de trabalho, hoje o método de trabalho cooperado na inteligência de São Paulo ela é sistematizado em todo o Estado. Quando cheguei na função, há um ano atrás, eu tinha 7 operações, eu estou com mais de 80. Todas elas com uma finalidade única, e eu vou explicar qual é, mas no cumprimento de medida cautelar, busca, apreensão e prisão, nós apoiamos todos os órgãos que pedem apoio, todos que pedem apoio. E só eu tenho essa informação, eu não compartilho para não gerar, talvez, preocupação dos gestores, mas quase 70%, 80% dos apoios que nós ofertamos a outras organizações da persecução criminal é dedicada à Polícia Civil. E a maioria das pessoas não sabe disso. Porque a gente também, aí uma outra meia-culpa, nós que atuamos na capital, temos a péssima mania de generalizar o que a gente vive na capital para todo o Estado. A Polícia Civil e a Polícia Militar no interior de São Paulo são outras instituições completamente diferentes. Então, como eu tenho dado o Estado inteiro, eu posso afirmar hoje com muita tranquilidade que o grosso do suporte que é dado para a execução de cautelar hoje no Estado de São Paulo é para a Polícia Civil em todo o Estado, principalmente no interior. E aí eu falo do que o que são as nossas parcerias. Eu tenho capilaridade. Eu sou chefe de um serviço de inteligência que está disponível, está distribuído em mais de 140 batalhões. Tenho mais de 5.000 operadores no Estado. Eu tenho capilaridade. Então, eu acabei estruturando um modo de trabalhar que me protege dessa possibilidade de insinuação de invasão de competência. A minha ação de inteligência não é investigativa. E eu faço questão de deixar isso muito claro, e no momento em que eu percebo que a divisa está sendo ultrapassada, a gente tem canais com a Delegacia Geral para resolver isso de forma muito rápida, graças a Deus. Mas qual a diferença, então? Para quem é militar e atua na área de inteligência, essa diferença ou essas diferenças conceituais entre inteligência e investigação são muito batidas nas introduções, né, teóricas dos cursos. Mas de uma forma muito simples, né, muito simples. Se o crime está noticiado, não é problema meu. A notícia formal da existência de um fato criminoso, o problema não é meu. O que eu faço hoje por meio do trabalho cooperado que é formalizado hoje, documentalmente, com o Ministério Público e Polícia Federal? Eu monitoro alvos, eu monitoro lideranças. E aí vem uma outra informação importante. Nós escutamos recentemente uma insinuação perigosíssima. Não, a política pública de segurança de São Paulo não tem alicerce acadêmico. Assustador escutar isso, porque essa política de segurança é a primeira que conseguiu implementar prevenção situacional na essência. Nós, até esse presente momento, o momento que antecede a gestão, nós só conseguíamos, naquele modelo analítico do policiamento orientado, do triângulo do crime, nós só conseguimos atacar o contexto e a vítima, não o autor. Eu tinha muito pouca informação sobre o autor. Os dados que o secretário mencionou são usados para todas as finalidades. Por exemplo, eu percebi que o dado da prisão em flagrante ele é pedagógico. Eu tenho, como ele falou, do geral de 50%, se eu modular por crime violento, 90% do preso em flagrante que pratica crime violento, ou praticando crime violento, ele está em flagrante violação com alguma medida subjudicial. Focar na liderança criminosa nos garante, por exemplo, anteceder uma série de episódios gravíssimos. Eu poderia ficar a tarde inteira só mencionando a região de Campinas na última semana. Na última semana foram 8 operações em Campinas, focadas em lideranças, e as operações foram desencadeadas, umas menos, outras mais precipitadas, porque a inteligência disponível apontava que a execução do plano estava em via de acontecer, em via de ser posta em prática. Digo domínio de cidade, digo ataque a carro forte, a gente não pode esperar.
E aí vem também uma outra constatação, por que todo mundo hoje fala tanto de inteligência? Eu tenho recebido pedidos de informações de setores de inteligência, de órgãos que eu nem sabia que existia, porque o fenômeno da inteligência em segurança pública hoje praticamente está contaminando a todos os segmentos que se preocupam de alguma maneira com o controle do crime. Mas o básico, né, o que é importante é que, ao focar a nossa ação na monitoração por meio das investigações que são conduzidas por órgãos que têm atribuição legal, nós conseguimos efetivamente demonstrar que a prisão do líder de facção criminosa, ele impacta generalizadamente nos indicadores que nos importam e traz para todos nós uma percepção muito melhor de segurança. Vou encerrar só dizendo que por que essa inteligência ela é, em segurança pública, em crime organizado, na minha opinião, a prioridade. Porque o mundo concluiu isso a duras penas, depois dos ataques dos Estados Unidos, as Torres Gêmeas e outros, tão graves quanto. Em narcoterrorismo, crime organizado, criminalidade complexa, não adianta serem estabelecidos com antecedência mecanismos investigativos altamente capacitados, porque o dano que se estabelece a partir da consumação de um delito complexo, ele é irreparável. Ele é irreparável não só para a vítima, mas é irreparável para o tecido social de uma forma geral. Consciência universal em relação à inteligência é que a gente tem que se antecipar. Eu não posso deixar um ataque a carro forte acontecer na rodovia dos Bandeirantes às 18 horas, não posso. Se isso acontecer, eu tenho certeza que vão morrer policiais, civis e muitas pessoas que não imaginam a gravidade do que está acontecendo. Então, dizendo isso, eu queria encerrar dizendo que um evento como esse ele é muito importante, porque nos faz ter contato com aqueles que estão na vanguarda da discussão que importa a respeito dos temas atuais de segurança, nos dá certeza que nos encontramos no caminho correto, a gente está fazendo o que é correto, não só pelos números, mas pelo que o mundo está nos esclarecendo no dia a dia. E em São Paulo, as coisas têm acontecido na velocidade que se apresenta, ou que se verifica atualmente, porque a gestão permite. Então, eu brigo muito, né, com a minha equipe, e assim, eu pareço novo, mas eu não sou tão novo assim. E a gente vai ficando um pouco mais velho e perde paciência. Então, qual é o meu problema com a minha equipe? Tempo. Um segundo que passa não volta mais, porque essa gestão não é para sempre. Eu não posso esperar, então não dá para esperar. Então, se eu tiver chance de fazer agora, eu tenho que fazer agora, porque o agora pode não existir mais. Então, finalizando, agradeço a todos, especialmente, mais uma vez, ao secretário, e desejo a todos aí um evento muito produtivo. Muito obrigado. Parabéns, Coronel Pedro Luiz. Nosso capitão, Rodrigo Pimentel, doutor Alessandro. Vamos tentar sincretizar para que a gente possa acabar a cerimônia no tempo que foi acordado com o cerimonial. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pergunta, uma intervenção para cada palestrante. Eu vou começar com o doutor Alessandro. Doutor Alessandro, as relações elas virtualizaram, aproximaram as pessoas, mas paradoxalmente, ao mesmo tempo que aproximou os cidadãos de bem, ela também aproximou a marginalidade e a delinquência das suas vítimas, né? O senhor acredita que se trave, então, um novo flanco de batalha, né? Você acha que essa é a polícia do futuro? Porque o senhor tem uma obra onde o senhor aborda essa guerra, né, nesse mundo da informação, né, nesse universo da conexão, né, nessa área virtual, né? Então, como é que o senhor enxerga a segurança pública na pós-modernidade e a guerra na era da informação? Eu volto para aquele conceito de segurança multidimensional. A gente não consegue mais segregar o que é segurança pública, o que é segurança humana, o que é segurança nacional, o que é segurança comum. Então, a gente tem que ter uma perspectiva
sistêmica de todos esses conceitos, porque as ameaças, elas perpassam. A gente falou que é ameaça ao cidadão, ameaça às instituições, ameaça ao próprio Estado. Tradicionalmente, quando a gente fala numa perspectiva de segurança pública, a gente foca muito nas ações táticas, nas dimensões físicas. Perdão, na dimensão física e as ações de efeito cinético, ou seja, aquelas ações em força. Uma execução de mandado de busca e apreensão, uma execução de mandado de prisão, etc. O que a gente precisa começar a olhar não somente no nível tático, mas, primeiro olhar, tem que ser no nível político e nos níveis político e estratégico. Transcender simplesmente a dimensão humana, a dimensão física, incorporar a dimensão humana, mas, sobretudo, a dimensão informacional. Porque, na pós-modernidade, a força subordina essa informação. Um exemplo muito claro, o helicóptero não voa no Rio de Janeiro, ou voa com restrições no Rio de Janeiro, não é fruto de uma canetada inconsequente de um magistrado, é fruto de uma hábil combinação de guerra jurídica, de lawfare, com guerra informacional. Então, hoje, a gente precisa entender que a informação, as forças subordinam essa informação, e combinar com as ações cinéticas, ações também de efeito não cinético. Então, basicamente, por aí, essa compreensão sistêmica do problema e vai permitir a construção de soluções integradas. Então, foi o que foi dito anteriormente, eu não lembro por qual painelista. Não existe bala de prata. E aí a nossa sociedade fica aqui, agora a bala de prata é a DPF 635, a bala de prata é a câmera, a bala de prata é a redução da maioridade penal, a bala de prata vai ser a liberação do consumo da droga, etc. Então, não existe isso. A construção tem que ser sistêmica. Por melhor que seja a iniciativa, se não existir essa perspectiva holística do problema, a gente não resolve. Minha pergunta é para o capitão Pimentel. Rapidinho antes, eu só queria dizer para todos vocês que eu sou jornalista da Rádio Bandeirantes e eu fiquei realmente surpreso com o grau de informação que nós tivemos num fórum como esse. Infelizmente, meus colegas jornalistas acho que não dão a atenção necessária e nós temos um dever de casa aqui de buscar essas informações para levar para o nosso público. Eu adotei, viu, promotor, uma estratégia na minha carreira que quando nós temos notícias como a que foi trazida pelo secretário de Segurança Pública, de bandidos que são colocados em liberdade em audiência de custódia, depois de cometer crimes graves, reincidentes, de colocar para o público com transparência quem foi o magistrado que assinou aquela decisão, o nome do magistrado, a foto do magistrado, para que haja toda a transparência possível. Porque é claro que os senhores estão colocando aqui que a gente precisa de mudança na legislação, e precisamos mesmo de muitas mudanças, e aprendi muito hoje nesse dia aqui. Agora, tem sim como corrigir alguns erros que são praticados no dia a dia, quando nós temos bandidos perigosos sendo colocados em liberdade. Capitão, sem mais delongas, a pergunta é sobre barricada. Acho que é o grande assunto, a grande preocupação do momento. Como é que nós vamos resolver esse problema? Qual que é a ideia para o Congresso Nacional, para o legislador, por onde começar? É um novo tipo penal que tem que ser colocado, precisamos colocar um pouco mais de rigor em alguma pena, de algum tipo penal já existente no nosso ordenamento jurídico? Durante algum tempo, Durante algum tempo, a DH do Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, a Divisão de Homicídios, perdão, ela começou a colocar o dono da favela, o traficante, como autor do homicídio. Ela entendia se aquele homicídio aconteceu, o líder lá do tráfico local, ele vai responder. Isso até aumentou a legislação criminal dos homicídios do Rio de Janeiro. Eu gostaria muito que o líder da favela local ele tivesse a responsabilização sobre a barricada no inquérito policial, logicamente um tipo penal específico. A gente não tem. Só para o senhor entender, o BOP hoje tem uma equipe hoje de engenharia, uma companhia de engenharia de combate, não está no BOP, né? Está no COI, na verdade, né, o Nunes? A equipe da engenharia de combate está no COI, né? Então, são várias máquinas e policiais especializados na retirada de barricada. Uma barricada hoje demora em torno de 5 horas para ser retirada. E para retirar a barricada é uma ação de combate. Evidente que a Prefeitura do Rio não realiza essa ação. O prefeito do Rio ele
ele não tem disposição, ele alega que ele não tem, inclusive, força para isso. Então, basicamente, é a polícia militar retirando a barricada e a cena clássica, que, infelizmente, a gente não vê na televisão, eu já reclamei com isso, com colegas jornalistas, mas está no YouTube, é a barricada sendo retirada e o morador da comunidade, inclusive do Alemão, que é dominado pelo Comando Vermelho, o morador oferecendo água gelada aos policiais. Muito obrigado, você resgatou a minha cidadania. Eu entendo que hoje esse deveria ser o assunto mais preocupante do Brasil, porque isso é acabar com a democracia, o SAMU não acessa mais, o caminhão de lixo, a Conlurb, logicamente, o Uber, o 99, o táxi, é muito humilhante. Mercado Livre, ninguém acessa mais, é a coisa realmente, é a situação mais humilhante que eu poderia imaginar, e lamento, repito, que nem Lula, nem Lewandowski estejam atentos para isso, né? Isso não é pauta do governo atual, nem da imprensa. O Fantástico só fez uma matéria sobre isso em 2 anos, uma única reportagem do Fantástico. Infelizmente, né? Coronel Pedro, o senhor falou bastante sobre inteligência, eu sei que o senhor tem limitações, imagina um jornalista aqui, quantas perguntas não tem para saber da inteligência, né? Mas é o seguinte, como é que funciona a integração da Polícia Militar com a Polícia Civil nesse âmbito da inteligência? Como é que é essa troca de informações, a tecnologia disponível hoje às mãos aí das polícias para fazer esse monitoramento e proteger a sociedade? Porque o serviço de inteligência funciona no mundo todo e, muitas vezes, evita aquilo que depois nós vamos lamentar, né? A pergunta é ótima, ela é difícil, mas ela é ótima. Assim, não é só com a Polícia Civil, mas é com todas as agências de controle que a interação da inteligência acontece. Eu retornei recentemente à área de inteligência, agora em fevereiro de 2024, e eu me deparei com uma realidade surpreendentemente positiva. As amarras burocráticas, elas praticamente não existem mais em virtude de tecnologia. Então, eu posso, por exemplo, compartilhar a localização de um alvo, liderança de organização criminosa, que está na Bahia, com a inteligência da Polícia da Bahia. Eu consigo, por exemplo, e eu faço isso constantemente, toda vez que nós produzimos material de inteligência que não há mais assim, a viabilidade de aproveitamento daquele conteúdo para uma diligência policial imediata, de pronta resposta, eu compartilho com as delegacias de polícia com atribuição para atacar o problema. Isso tem acontecido com bastante frequência, mas eu acredito, e aí eu acabei não falando, porque o tempo, eu tenho essa questão, né, de ser desorganizado na fala, e fui bastante hoje, mas, por exemplo, eu tenho uma esperança e uma expectativa muito grande em torno do programa Muralha Paulista. O programa Muralha Paulista, ele é assim, uma iniciativa muito simples, nada mais é do que a dispersão de sensores públicos com capacidade de operar a inteligência artificial, ao ponto, por exemplo, de que as blacklists dos bancos de dados acionem ou sirvam para acionar alerta. Então, isso pode envolver desde placas de carro roubado até comportamentos anormais. Então, por exemplo, o grande desafio para conseguir implementar de forma útil o Muralha Paulista na área central de São Paulo foi parametrizar, por exemplo, o que seria de interesse para a geração de alerta num ambiente onde leitura de placa não resolveria o problema. Então, um trabalho de pesquisa muito complexo foi desenvolvido a várias mãos e hoje nós temos já em algumas regiões do estado bancos de dados de comportamento úteis, por exemplo, a geração de alerta, associados ao modelo criminoso daquela região. Então, por exemplo, o crime de roubo de celular. Quanto maior é o meu storage de imagens que demonstrem o padrão de comportamento no roubo de celular numa determinada área, mais efetiva e acurada vai ser a leitura e a geração de alarme ou alerta para que o policiamento ostensivo atue e para que esse alerta ele vire um arquivo útil à investigação, que essa é o grande, talvez, pulo em qualidade do Muralha Paulista. Nós estamos agora na fase de ampliação dos sensores, nós temos sensores
eu costumo dizer e usar o dado, porque ele é efetivamente muito impactante. Quando a atual gestão assumiu, nós tínhamos 220 convênios municipais de compartilhamento de câmera, hoje nós temos 637, nós praticamente quintuplicamos o número de câmeras, e quanto mais câmeras inteligentes, maior é a nossa capacidade de gerar alerta e de promover respostas eficientes e gerar bases de dados ou informações de inteligência úteis à produção de política pública. Então, o Muralha Paulista é, na minha opinião, a síntese de tudo que o senhor acabou de perguntar. Ele vai permitir, sem nenhuma necessidade de personalizar a interface, que o dado produzido pela Polícia Militar seja compartilhado imediatamente com quem tem que investigar e vice-versa. Então, por exemplo, a câmera, olha que coisa interessante, eu tive que participar agora de uma reunião sobre, né, a manifestação do Estado de São Paulo nos autos de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o uso de câmera portátil corporal. Interessantíssimo o atual modelo. No atual modelo de câmera do contrato que está em via de ser consumado, a gente conseguiu o que era talvez inimaginável. O sistema de câmeras ou a política de câmeras na gestão anterior era uma política que só visava accountability a um preço astronômico. Accountability é importante, nunca vai deixar de ser métrica, por exemplo, de um equipamento dessa natureza. Mas ele não servia, não tinha nenhuma utilidade para a produção de conhecimento útil, por exemplo, ao incremento da capacidade operacional da polícia. Esse novo contrato permite, as câmeras são inteligentes, elas vão gerar alerta. Cada policial com câmera é um sensor. Então, imagina, assim, eu, que dependo disso, para orientar as minhas ações de campo... E a base vai conseguir falar com o policial? Vai. O centro de operação fala, porque é uma outra grande sacada, né? O equipamento ele vai ser útil para salvar o policial, porque no policial, quando desembarca da viatura, ele não tem como pedir apoio, não tem como pedir socorro, a câmera nova tem essa funcionalidade. Está sendo testada, Bluetooth, uma série de incrementos, mas a grande sacada é que ela não é só accountability, que é assim, o sistema baseado em accountability é um voto de falta de confiança no aparato de segurança. Temos que ser controlados, não tenho dúvida disso, a gente tem uma capacidade imensa de mudar a configuração das relações sociais, por isso nós merecemos, sim, sermos controlados, mas o preço que se pagou por esse contrato e o pouco que ele entregou como ferramenta útil ao incremento da nossa capacidade operacional, se não for um dia apurado pelos tribunais, que Deus do céu responsabilize quem fez isso. Tá? Mas eu acredito, sim, que Muralha Paulista, quando chegar ao seu pico de implementação, ele vai conseguir fazer com que a interação da inteligência de um segmento e outro aconteça de forma automatizada e sem os milindres institucionais corporativistas que, às vezes, acabam tornando a resposta opaca e sem eficiência. Doutor Alessandro Visacro, Capitão Rodrigo Pimentel, Coronel Pedro, nós queremos agradecer imensamente os contributos dessa noite. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, nosso cerimonial vai dar alguns avisos sobre o nosso encerramento, o protocolo de encerramento, e também sobre o início dos trabalhos na data de amanhã. É com o senhor Fábio. Isso. Muito obrigado, parabéns aos moderadores, aos palestrantes. E assim encerramos o nosso primeiro dia do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, evento promovido pela Fundação Francisco Dornelles, do Partido Progressistas. Amanhã retomaremos as nossas atividades e a nossa transmissão ao vivo do Fórum, aqui no YouTube do Progressistas 11 e da Fundação Francisco Dornelles. A partir das 8h30 da manhã. O primeiro painel trará como tema armas, procedimentos e audiência de custódia, impactos na segurança pública. Teremos ainda a palestra do senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Espero todos os senhores aqui amanhã, a partir de 8h30. Nosso muito obrigado, está encerrado por hoje. Uma boa noite a todos.